Existe crime perfeito? Então, é isso que eu adoro. Nossa, esse é o tema que mais engajou até hoje nas discussões que eu fiz através do Instagram. Não vai ter crime perfeito. Por quê? Imagina só, praticamente a dinâmica criminosa ela é complexa. Então, se não foi descoberto, eu vou te falar, provavelmente porque foi uma investigação ruim, ou a gente não tem uma tecnologia naquele momento que possa ser eficiente para descobrir. Não tem como ser perfeito. Alguma coisa vai ficar. Porque o próprio princípio de locar, né, que é o princípio da criminalística, existe sempre uma troca. Então, alguma coisa você deixou ali. Alguma coisa vai ficar para que seja investigada. Claro que eu, sabendo como ocorre uma investigação, eu vou conseguir simular melhor? Vou, mas não vai ser perfeito. Não tem como. Não tem como você fazer. Imagina só. Não tem como. Agora, o que acontece? Como existe um volume de crimes muito grandes acontecendo o tempo inteiro, acaba que a polícia ela não tem, porque aí é a questão também do CSI, das séries. Você vê todo mundo trabalhando um único caso. E na vida real, eu tô saindo de um homicídio, tô indo pra outro, é 5 homicídios numa noite. Aí não tem esse tratamento super específico, nem todas as diligências são cumpridas. Isso é um defeito, digamos assim, ou uma deficiência. Uma deficiência, porque aí você estrutural do Estado brasileiro, né? Do Estado. Gente, a gente tá falando até, agradeço ao elogio que vocês fizeram aí no início, não sei se foi gravado, não sei se não foi. Assim, nós temos pessoas no Maranhão, eu falo da perícia, super capacitadas, pessoas muito capacitadas. A gente tem uma tecnologia, por exemplo, pro DNA muito boa, uma tecnologia hoje a mesma utilizada no FBI, os mesmos equipamentos do FBI hoje a gente tem no Maranhão. Mas o que adianta termos os melhores equipamentos e termos pouquíssimos profissionais? Hoje nós estamos peritos criminais, nem 140 peritos criminais para o Maranhão inteiro, de todas as áreas. Pouquíssimo, né? É muito pouco. A perícia oficial, todos os cargos, dá 200 pessoas. Ou seja, sempre falo, a perícia era para ser um direito e ela é um privilégio de algumas pessoas. De quem está aqui em São Luís, na capital, de quem está lá em Timon, de quem está lá em Imperatriz e nas redondezas, mas um crime em Pinheiro. Vamos pensar aqui, Baixada que não tem nada de perícia. Você não tem prova técnica. Aí você vai ver, eu fico me questionando, gente, como é que consegue investigar as coisas sem perícia? Eu não vejo, aí é a deficiência que eu tô te falando. A gente tem uma deficiência muito grande. No Maranhão é gravíssima. O que acontece no Maranhão é muito grave. E mais a realidade brasileira de muitos estados também é essa. Mas o Maranhão é uma das piores realidades. No Brasil nós temos, vamos lá, nós temos no Brasil números que eles são muito diferentes do restante do mundo. Por exemplo, aliás, são números inclusive que brigam entre si, porque um instituto faz um levantamento, o Sou da Paz dá um número. Aí uma outra ONG dá outro número. Aí vem um professor que fala... Então, é difícil até quando você pesquisa encontrar qual é o número correto. Porque alguém diz assim, olha... tem número que diz que apenas 6% dos homicídios... Dizem assim, o que as estatísticas falam, que 8% dos homicídios são descobertos, né? Que são elucidados. É uma estatística que é a que a gente geralmente usa, que todo mundo fala. É verdade, a maioria não é. Pois é. Aí tem um outro dado, que apenas 37% dos crimes, em geral, são elucidados. Aí fica difícil eu conversar, assim... Porque realmente tu tem que ver a base de dados que está sendo consultada. Por isso que eu tô falando, porque sequer a gente tem esses dados centralizados. Porque tem que ser interpretado. A gente usa, eu acho que é o Anuário de Segurança Pública que eu olho. Eu até tenho ele aqui no meu celular, que é onde eu pego os dados para... Mas vamos falar, não vamos botar um número. Eu vou te falar que o número é muito pequeno. É pequeno, porque... Muito, muito, muito pequeno. A maioria dos homicídios não são descobertos. Você vai para Japão, por exemplo, 95%. Aí existe. É elucidado. Aí você vai para Alemanha, 98%. Eles botam... Justamente. Aí o que vai acontecer? Existem as duas situações. Existe realmente a criminalidade do Brasil é muito alta. Porque, como eu te disse, eu já fui em 5 homicídios numa noite. Eu sozinha. Imagina que são 9 equipes. Então, hoje em dia, você sai aí de um mês com 15 ocorrências. Né? O perito sozinho, tipo assim, só pra mim, fora os outros. Então, existe esse volume que faz com que você não tenha aquele trabalho... tão minucioso. É minucioso, mas poderia ser mais ainda se você tivesse mais profissionais. E você ainda tem a criminalidade alta, você ainda bota pouca gente, a conta não fecha, gente. A conta não fecha. É muito triste, assim. Aí, eu vejo casos que você olha, meu Deus, dava... Não é esclarecido, porque eu te falo, não tem condenação porque não tem prova.
A maioria não tem prova. Aí isso acaba sendo um fermento para a criminalidade. Sim, porque mas é isso. A gente tem um país com uma impunidade gigante. Sim. E o cara, ele sabe que para ele é um sorteio. Tipo Exatamente. O cara comete um crime. Mesmo. Peraí, deixa eu ver se eu vou ser sorteado de elucidarem o meu crime e me condenarem. Isso. É isso mesmo. Infelizmente, é um sorteio ao contrário. Infelizmente, eu vou concordar contigo. É isso mesmo. Deixa eu ver se eu dou azar aqui, porque a sorte. Exatamente. Ela tá do lado é verdade. É verdade. Do criminoso. É isso mesmo. A sorte é verdade. Eu nunca tinha usado essa frase. A sorte está do lado do criminoso porque a probabilidade é baixa. Azar é se ele for pego por uma boa investigação. Por uma boa perícia e for condenado ainda. E ainda tem a condenação, porque a gente está falando aqui de ter todo aquele trabalho e se aquela produção de provas realmente levar ele para ser, no final de tudo, condenado. Porque às vezes ainda tem o seguinte, o advogado, ele se firma numa filigranazinha ali e tal, e ele consegue, a partir daquele ponto pequenininho, colocar em xeque todo o trabalho de investigação ou até mesmo a perícia. Aliás, tentativas são frequentes em julgamentos onde se tenta desqualificar a perícia a partir de um ponto que às vezes nem foi errado, mas acha um jeito de questionar. Isso é normal. Se tu for ver os julgamentos que tem, os julgamentos, tribunal do júri, aí tu vê 5 dias, 6 dias de tribunal do júri, porque tem todas a alegação da acusação, depois tem todas as alegações da defesa que contratam assistentes técnicos, que são peritos contratados para poder fazer esse debate, né? Ter a acusação e a defesa. Mas eu te falo que, se você observar, isso eu acompanho muito, eles tentam se pegar num detalhe, mas uma coisa que a gente precisa entender é que é um conjunto probatório. É um conjunto de coisas que te levam àquilo ali. Não é aquele resultadozinho ali. É uma série de coisas, é um conjunto que leva a uma condenação. E eu te falo que, pelo que eu observo, você conseguir hoje derrubar um trabalho pericial bem feito é muito difícil. É muito difícil. Quem dera se a gente chegasse nesse estágio, né? Porque não consegue nem produzir a prova, imagina chegar pelo menos a um dia lá num tribunal do júri. Não chega. A gente vê realmente crimes acontecendo aí a todo tempo e nada acontece. E como tu falou, é o sorteio, infelizmente, é um sorteio. Sorteio, né, ruim para a sociedade, porque a maioria dos criminosos não são punidos. E é uma falha do Estado. Porque se eu tenho muito crime, eu tenho pouco profissional, a conta nunca vai fechar. E a gente está falando A gente está falando de um crime, assim, lembrando que a perícia é muito mais ampla. Eu sempre falo de local de crime e morte, porque é a minha área. Eu não vou saber também discutir tão profundamente. Não, mas o que as pessoas realmente mais gostam de saber, que é crimes e o que ia dizer de homicídio, que é o crime, né, mais grave, que mais choca as pessoas. Você imagina assim, a gente está discutindo e falando justamente crime, e está na cabeça da gente o tempo todo esse lance da morte, do homicídio. Da morte, do homicídio e tal. Mas olha só, se você tem um veículo seu roubado, que foi alterado alguma característica do veículo, é um perito criminal que é o responsável por dar um laudo. Se você foi agredido ou se você sofreu sei lá... Vou falar das mulheres, assim, hoje em dia, porque hoje estava... Um corpo de delito. Um corpo de delito. Vamos falar até ontem, que eu estava até lendo antes de vir para cá. Ontem, o dia 13 de novembro, né, o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, devido à morte da Mariana. Então, o que acontece hoje, que a gente está falando muito sobre feminicídios, violência contra a mulher. Se a mulher foi violentada, ela vai procurar a perícia oficial para fazer o exame. Vai ser quem? O médico legista, o odontolegista, que vai fazer esse exame para dar a materialidade daquele crime. Então, também uma atuação que, às vezes, a gente nem lembra que é o perito que faz.